A história começa com o abismo ameaçando destruir a cidade natal de Noel. E o que é esse abismo? Você pergunta. É uma floresta mágica que surge quando o ar fica tão saturado de mana que parece que alguém virou uma mangueira de água e esqueceu de desligar. Essa floresta conecta o mundo humano com o reino demoníaco chamado o Vazio. E quanto mais fundo o abismo fica, mais criaturas poderosas saem de lá, como se estivessem saindo para um happy hour no mundo humano. E adivinha? Hoje à noite, o abismo atingiu uma profundidade de 12. Sim, isso mesmo, 12. O que significa que uma criatura mortal conhecida como Lorde está prestes a fazer sua entrada triunfal. O avô de Noel, Brandon, um verdadeiro caçador de monstros, quer convocar o mais forte dos buscadores, o lendário Sobra-Morte. Ele se prepara para a batalha enquanto a ameaça se aproxima, segurando sua arma e murmurando para si mesmo que nunca imaginou que teria que usá-la de novo. Ele dá uma olhada nos preparativos e, com uma expressão de quem já viu muita coisa, ordena a Noel que fique no abrigo, dizendo que a ajuda vai chegar em breve. Mas Noel conhece bem seu avô. Sabe que a ajuda não vem, é tipo esperar um ônibus em dia de greve. Brandon está se preparando para enfrentar o Lorde sozinho e Noel percebe que seu avô está determinado a derrotar a criatura com suas próprias mãos, como um herói de filme de ação. Com toda a confiança do mundo, Brandon lembra Noel para não duvidar dele e pergunta se ele esqueceu quem é. Sobra-Morte. Um nome que causa arrepios em todo mundo, até nos demônios. Ele promete proteger Noel com sua vida, e Noel chama por ele enquanto ele se afasta. Enquanto Brandon se prepara para o combate, ele pensa em dizer a Noel que um homem nunca pode deixar ninguém olhar para ele de cima para baixo, não importa a situação. Mas, claro, Noel está lá escondido, ouvindo tudo e pensando em como a vida pode ser estranha quando seu avô é uma lenda viva prestes a ter uma luta de tirar o fôlego. Noel estava lá, escondido como um gato assustado embaixo da cama, sua mente correndo a 1000 por hora pensando em seu avô. O terror o envolvia como um cobertor de retalhos enquanto os momentos se arrastavam mais devagar que uma lesma em um dia quente. Eventualmente, não aguentando mais, Noel sai do abrigo e dá de cara com Brandon, que estava tão machucado que parecia um quebra-cabeça montado com peças faltando. Brandon, com aquele olhar de quem já viu de tudo, reflete sobre seu destino e admite que até mesmo Sobra-Morte tem seus limites. Ele dá uma de sábio e explica a Noel que esse é o caminho dos buscadores. Escolher uma vida de combate é como fazer um acordo com a morte, que sempre está lá, dando tchauzinho de longe. Apesar de estar todo ferrado, Brandon pergunta a Noel se ele ainda quer ser um CR, mesmo sabendo das encrencas que vem junto. Com o coração na mão, mas sem deixar transparecer, Noel responde com determinação. Ele diz ao avô que vai seguir o mesmo caminho e se tornar um CR, com a bravura de um super-herói. Brandon, cheio de orgulho, avisa Noel que só ser um CR não basta, ele precisa ser o mais forte. Então, como se estivesse em um comercial de motivação, ele pede que Noel prometa que vai superá-lo, até porque não dá para deixar a lenda do avô no chinelo. Noel, com a força de vontade de um lutador de MMA, jura que se tornará o CR mais forte de todos. Brandon solta uma risada cheia de orgulho e diz que ama Noel. Mas, no instante seguinte, Brandon dá sua última respirada, e Noel grita de dor, como se tivesse levado um golpe de um monstro. Agora, já se passaram 2 anos desde aquele dia fatídico, e vemos que Noel cumpriu sua promessa de se tornar um CR. Ele está no meio da ação, enfrentando monstros como se estivesse em um jogo de videogame, e dá ordens para sua equipe como um verdadeiro comandante, mostrando que está pronto para dar uma surra nos inimigos e conquistar seu lugar no panteão dos grandes. Noel está lá, orgulhoso de ser o famoso suporte da equipe, conhecido como Falarino, a classe que é praticamente a piada do rolê. Afinal, quem não ama um bom Falarino? Depois de derrotar alguns monstros, a equipe de Noel começa a cortar os inimigos como se estivessem em um açougue, e Noel explica que os vampiros mais fracos não podem usar magia, mas a rainha deles tem um truque na manga. Ela consegue reproduzir rapidamente, como se estivesse fazendo cópias de uma fotocopiadora quebrada. Esses vampirinhos são fortes o suficiente para despedaçar um boi, então, sim, a situação não é das melhores. Enquanto a equipe planeja como lidar com essa ameaça, um vampiro atrevido ataca Noel, mas, com um toque de heroísmo digno de um filme, Tânia aparece e o salva bem na hora. A equipe discute a ideia de ir direto para a rainha e acabar com a festa dela, mas Noel faz uma pausa dramática e avisa que isso não é uma boa ideia. Ele explica que, como uma equipe de classificação C, seria mais inteligente focar nos filhotes de vampiro primeiro para aumentar as chances de vitória. A equipe sabe que Noel é a chave do sucesso deles, já que, como bufer do grupo, ele tem autoridade de dar ordens, mesmo que eles sejam de um nível mais alto. Graças à direção e às habilidades de Noel, eles conseguem enfrentar essa missão de classificação B. Enquanto isso, Noel reflete em silêncio sobre seu papel.
Ser um falarino significa que ele é especializado em suporte, usando suas palavras mágicas para aumentar as habilidades de combate da equipe. Porém, o ponto fraco é que ele mesmo não é lá essas coisas em combate e precisa depender totalmente de seus colegas. É por isso que a galera costuma zombar deles como a classe mais fraca. De repente, a rainha aparece do nada, liberando um gás venenoso que se espalha mais rápido que fofoca em um grupo de amigos. O caos está prestes a começar, e Noel e sua equipe vão precisar de toda a força e palavras de apoio que conseguirem para enfrentar essa nova ameaça. A confusão está armada, e Lloyd e Walter logo sacam que a prioridade é salvar Noel, porque, vamos combinar, sem os bufos dele, eles são mais fracos que uma gelatina em dia de calor. Tânia, como uma heroína de anime, corre junto com eles para resgatar Noel. Mas, no meio desse caos, ela acaba levando um golpe do monstro, como se tivesse se inscrito para um reality show de tortura. Sem os bufos de Noel, Lloyd e Walter se veem em apuros, e a vitória parece mais distante do que o Wi-Fi na zona rural. Desesperados, a equipe começa a implorar para Noel dar ordens. Ei, você é o falarino aqui, lembra? A raiva começa a subir dentro de Noel, que fica tão indignado que poderia causar um terremoto. Ele puxa sua arma, pronto para mostrar ao time que um falarino também sabe dar uma surra. Com seu talento de falarino, ele ativa sua habilidade tática, dando ordens que vão aumentar as capacidades dos membros em 25%. É como se ele estivesse distribuindo superpoderes em uma festa. Noel manda sua equipe, que parece ter um pouco de dificuldade em entender o básico, evitar um ataque e, em seguida, usa sua voz de batalha mágica para aumentar a velocidade de recuperação da estamina e da vida da galera. Ele instrui Tânia a lançar uma barreira sobre Lloyd e Walter, que estão prontos para entrar na luta e transformar aquele monstro em purê. Mas, como se as coisas não pudessem ficar mais loucas, eles percebem que mais monstros estão se aproximando, como se estivessem em uma convenção de criaturas malvadas. Tânia começa a entrar em pânico, e Noel, com a paciência de um professor de jardim de infância, usa sua habilidade pura de suporte para estabilizar a mente dela, como se estivesse tentando acalmar um gato enfurecido. Com um olhar determinado, Noel define um cronômetro de 74 segundos, como se estivesse preparando a grande jogada de um filme de ação, e declara que ele vai dar conta do recado. É hora de ver como um falarino pode brilhar no meio do caos e provar que, mesmo sendo a classe mais ridicularizada, ele pode se tornar a verdadeira estrela do show. Noel continua liderando a equipe como maestro de um show de rock, focando na matança dos pequenos monstros para que os outros possam se concentrar na estrela principal. Ele não para de instruir cada um sobre cada movimento, como se estivesse dando uma aula de dança, e diz para eles se prepararem para seu ataque mais poderoso. Enquanto isso, Noel usa suas habilidades de falarino para deixar todos os pequenos monstros atordoados, como se tivesse jogado uma bomba de confete. Agora, é hora de sacar sua arma mágica, a única que um falarino pode contar, sua pistola de gelo. Ele dispara um tiro de gelo para congelar os demônios, mas, como se tivesse sido abduzido por uma nave alienígena, um deles consegue escapar. E para complicar ainda mais, Noel só tem uma bala restante 43 segundos no cronômetro. Ele calcula que a besta vai chegar até ele em 23 segundos, o que significa que ele tem exatamente tempo suficiente para gritar para os amigos atacarem a estrela do show. Ele consegue passar a mensagem justo antes da besta atacar, e seus companheiros, que às vezes parecem ter o cérebro de um queijo suíço, soltam seu ataque. Tânia fica boquiaberta, não acredita que conseguiram vencer, mas seu sorriso desaparece quando ela percebe que Noel foi atingido. Mas, calma lá, não é bem isso que parece. Na verdade, Noel estava mais esperto que uma raposa. Ele desviou na hora certa, calculando com maestria que os filhotes de vampiro ficariam paralisados assim que a rainha caísse. A batalha termina exatamente como Noel previu, com a missão completada em 74 segundos. Seus colegas, impressionados, mas sempre prontos para uma piada, começam a provocar Noel sobre sua confiança excessiva e seu timing arriscado. Quem diria que um falarino poderia ser tão ousado? Eles brincam. E Noel, com um sorriso orgulhoso, se pergunta como pode ser o herói da história mesmo sendo suporte, porque no fundo, ele sabe que a verdadeira força vem de ser o falarino mais habilidoso do mundo. Noel, em um momento de nostalgia, se lembra de seu avô. Quando era criança, ele estava bem chateado por ser um falarino e sonhava em ser um guerreiro, igualzinho ao avô. O velho Brandon, como mestre Zen, o acalmou, prometendo que o talento dele ia brilhar mais que a luz do sol e que ajudaria Noel a se tornar o ser mais forte de todos os tempos. Avançando para o presente, Noel reafirma silenciosamente sua missão de superar o avô, mesmo sendo um falarino, a classe que a maioria das pessoas considera mais fraca que um pão amanhecido.
Em seguida, Noel explica que R, a capital do Império Van, é uma verdadeira usina de magia e tecnologia, tudo isso graças à pesquisa sobre as bestas. A cidade depende dos Seekers para protegê-la do abismo, e eles são tratados como heróis, quase como estrelas de rock, mas com mais armas e menos groupies. Depois de um dia intenso, a equipe se reúne para um banquete digno de nobres. Enquanto saboreiam a comida, Noel reflete sobre como, aos 15 anos, começou a procurar companheiros em RR, porque, vamos lá, como um falarino, ele não poderia sair por aí lutando sozinho. Walter, todo orgulhoso com a recompensa de $5.000 que ganharam, começa a falar sobre o progresso da equipe. Enquanto isso, Tanya e Lloyd sonham alto, sonhando em alcançar patamares maiores. Mas Noel, no seu canto, pensa que a equipe poderia se beneficiar de um explorador. Por ora, no entanto, ele se concentra em ganhar experiência com seu time atual. A conversa toma um rumo inusitado quando Walter, já um pouco alto, pergunta a Noel se ele está chateado com a recompensa. Ele não perde a oportunidade e começa a tirar sarro de Noel por se preocupar demais com dinheiro, afirmando que um CR deveria ser mais desapegado, como se estivesse falando sobre uma nova dieta de eliminação de calorias. Relaxa, Noel. O dinheiro é só um detalhe. Walter ri, enquanto Noel tenta não revirar os olhos, pensando que, na verdade, cada centavo conta quando você é um falarino tentando provar que pode ser mais do que apenas palavras. As palavras generosas de Walter sobre dinheiro acionam uma memória em Noel, fazendo lembrar algo que seu avô lhe disse uma vez. O velho Brandon, com seu jeito sábio e um toque de malícia, explicou que os Seekers precisam priorizar a grana para comprar os melhores equipamentos e suprimentos para a sobrevivência. Na verdade, ser chamado de ganancioso ou maligno é mais um sinal de sucesso do que de vergonha. O famoso Overdef ensinou a Noel que ele nunca deveria deixar os outros o menosprezarem, não importa o que pensassem. Voltando ao presente, Noel tenta insistir que não está chateado, mas Walter não se contenta e continua a criticar. A situação rapidamente vira um jogo de ping-pong verbal, onde Noel não perde a chance de tirar sarro da dependência de Walter da idade para ter autoridade. A experiência e a sabedoria vêm com a idade, ele debocha, mas a habilidade é tudo que importa para um CR. Walter fica furioso e começa a reclamar que Noel fica seguro na batalha enquanto os outros arriscam suas peles. Olha só, eu coloco minha vida em risco para proteger todos vocês, ele grita, como se estivesse em uma competição de quem tem a vida mais emocionante. Mas Noel não se intimida e continua a provocá-lo. A discussão esquenta, e Walter solta um "vou acabar com você". Com toda a intensidade de um vilão de filme B. Noel, com um sorriso desafiador, aceita o desafio. É como se eles estivessem em uma série de competições de força. No entanto, Lloyd, como pacificador do grupo, se intromete antes que a coisa chegue a um nível que nem o diretor do anime conseguiria consertar. Ele lembra aos dois que são todos camaradas, e sugere que eles dividam a recompensa e chamem isso de uma noite de sucesso. Isso consegue acalmar a tensão entre eles, e a equipe, mais unida do que nunca, se prepara para o próximo desafio, rindo das suas próprias rivalidades enquanto se divertem. Afinal, é no calor da batalha e nas risadas que a verdadeira amizade se forma. Após completar a missão, a equipe se depara com uma grana que, se somada, dá apenas $2.500 para cada um, depois de pagar uma ané do clã. Tanya, com a expressão de quem acabou de morder um limão, fica decepcionada com o pagamento, achando que era pouco para o trabalho duro que tiveram. Lloyd tenta consolar a amiga e explica que, embora a missão tenha sido desafiadora, trabalhos como esses são raros e que, em breve, eles vão fazer mais dinheiro quando pegarem um outro serviço. Mas Noel, o cético do grupo, rapidamente joga um balde de água fria na animação de todos. Ele aponta que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do país, o que limita suas oportunidades e, claro, o que entra na conta bancária. Ele menciona que missões como essa são uma espécie de unicórnio para Seekers independentes como eles, e que a vida fica ainda mais difícil sem fazer parte de um clã. Lloyd, com cara de quem acabou de descobrir que a conta de luz não foi paga, atualiza o grupo sobre suas economias totais, um pouco mais de $100.000. Sem hesitar, Noel já lança uma proposta digna de um reality show. Vamos usar esse dinheiro para montar nosso próprio clã. Lloyd, fazendo cara de não acredito que você falou isso, alerta Noel de que criar um clã exige pagar ao país a bagatela de $200.000, bem mais do que eles têm no bolso. Noel, com a determinação de um herói de anime, responde confiante, dizendo que está disposto a cobrir os $80.000 restantes com suas economias. É como se ele estivesse pronto para se tornar o CEO do clã dos sonhos. Sua determinação brilha mais que a luz do sol, e ele acredita que estabelecer um clã vai libertá-los de ficarem pegando trabalhos de segunda mão, quase como se estivessem comprando a liberdade de serem seus próprios chefes.
A equipe se entreolha, meio cética, meio empolgada, pensando que, quem sabe, essa ideia maluca de Noel pode mesmo levá-los a grandes aventuras. E Noel, cheio de entusiasmo e determinação, está decidido a crescer e se destacar, ignorando os avisos de Lloyd sobre os altos custos de alugar uma base de operações na capital. Ah, deixa disso, ele diz, já tem uma dica de um lugar baratinho. Lloyd, com uma sobrancelha levantada e um olhar desconfiado, não consegue esconder suas dúvidas sobre a capacidade deles de gerenciar um clã. Ele aponta que eles ainda são um time C jovem e inexperiente, como se estivesse falando sobre um grupo de crianças brincando de esconde-esconde. Vocês não estão prontos para essa responsabilidade, ele insiste. Noel, com o espírito de um verdadeiro líder, desafia essa mentalidade. Quando, exatamente, você acha que estaremos prontos? Ele pergunta, como se estivesse em um debate filosófico. Se não agirmos agora, vamos continuar presos na categoria C para sempre. Ele defende que a experiência vem da prática, e não de ficar esperando um sinal divino de que estão prontos. Mas Lloyd, o voz da razão, ainda não está convencido. Ele adverte que, sem a confiança do país, não vão conseguir os trabalhos bem pagos que tanto precisam para ter sucesso. Noel, com um sorriso astuto, rebate: ei, nossa juventude, beleza e força são ativos que o país valoriza. Eles querem mais CEkers, e um CR de sucesso é visto como um ídolo e um herói. Ele levanta a bandeira do otimismo, afirmando que sua aparência e habilidades vão ajudá-los a se destacar no cenário competitivo. E, como se isso não fosse o suficiente, ele até menciona como assinar contratos com empresas poderia garantir patrocínios e uma grana extra. É como se ele estivesse planejando um desfile de moda e batalha ao mesmo tempo. O entusiasmo de Noel começa a contagiá-los, e mesmo que a ideia pareça maluca, a faísca de esperança e ambição começa a brilhar entre eles. Afinal, quem não gostaria de ser o próximo grande herói da capital? Confusão com a ideia, não consegue entender como a beleza pode mudar a vida deles. Walter, ainda em choque, arregala os olhos, pensando que ser bonitão poderia fazer com que o país os tratasse melhor. Peraí, você tá dizendo que meu rosto bonito pode ser um superpoder? Ele pergunta, um tanto incrédulo. Mas Noel, cheio de confiança, responde, claro, olha só para você. Mesmo com suas imperfeições, você tem um charme que poderia ajudar a melhorar a imagem do nosso clã. Com isso, Walter, que estava mais cético que um gato em um banho, acaba sendo convencido pelo discurso de Noel. Ele, cansado de fazer bicos e trabalhos de segunda mão, finalmente se junta à ideia de formar um clã. Status, fama e dinheiro. Isso soa bem, ele diz, piscando. E, em um momento de pura genialidade, faz uma piada bem sem vergonha sobre usar seu novo status para atrair mulheres. Tânia não perde tempo e o repreende com uma expressão de desaprovação, fazendo Walter se encolher como um gato que levou um banho frio. Com Walter na equipe, Noel se vira para Lloyd, buscando a opinião dele. Quando Noel revela que, se eles não concordarem em formar um clã, ele está pronto para deixar o grupo e levar sua parte das economias, é como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em todos. EAI, galera. Tenho um sonho de me tornar o maior CR de todos os tempos, até superando meu avô, o lendário Overdef. Ele afirma com a determinação de um herói de ação. Lloyd, atordoado com a convicção de Noel, sabe que esse é um assunto em que ele não pode ceder. Depois de pensar um pouco, ele concorda, reconhecendo que essa decisão teria que ser feita mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, Tânia ainda está ali, tentando entender se isso tudo é uma grande brincadeira ou se eles realmente estão prestes a embarcar na maior aventura de suas vidas. O que poderia dar errado, não é mesmo? Lloyd, em um estado de incredulidade, tenta convencer Tânia de que a decisão deles estava escrita nas estrelas. Ah, não se preocupe. Sempre foi esse o caminho que deveríamos seguir, ele diz, com a confiança de um gato que acaba de derrubar um vaso e ainda acha que está tudo bem. Ele sugere que eles deixem as discussões sobre os detalhes para mais tarde, quando todos estiverem mais descansados e, claro, longe de toda aquela bebida que eles tomaram. O grupo concorda em se reunir em 2 dias para finalizar os planos. Enquanto todo mundo começa a sair, Tânia para Noel, mas, no fim das contas, só consegue dizer um simples tchau. Na manhã seguinte, Walter, como uma verdadeira bola de energia, corre até Noel, descontrolado e afirmando que Lloyd e Tânia os traíram. A notícia deixa todo mundo balançado e com uma sensação de o que vamos fazer agora. De acordo com a carta, parece que o Lido enfiou todo o dinheiro dele em umas moedas meme e afundou de cabeça nas dívidas. Para pagar tudo, ele usou o dinheiro do grupo inteiro. Então ele e a Tânia deram no pé antes que alguém descobrisse. O Noel começou a rir feito maluco, mas o Walter lembrou que eles tinham acabado de ser traídos.
Só que o Noel nem ligou, estava curtindo o fato de que o poderoso Lloyd tinha se dado mal. Ele parecia um completo idiota. Noel então diz pro Walter rir também. O Walter explica que ele conseguiu uma dica de um bom trabalho e queria contar para o grupo antes que alguém pegasse missão, mas quando foi falar com Lloyd, a casa dele já estava vazia e só encontrou a carta. O dono do local contou que o Lloyd tinha partido na noite anterior. Noel deduz que eles escaparam da cidade antes dos portões fecharem. Walter encontrou a carta antes do planejado por Lloyd, o que dá ao Noel tempo de ir atrás deles. Ele deduz que os traidores estão a pé, porque alugar um cavalo deixaria rastros, então devem conseguir alcançá-los. O Walter está ansioso para ir e apressa o Noel. Ele quer dar um soco bem no meio da cara do Lloyd, porque é a única coisa que vai aliviar sua raiva. Noel tira sarro de Walter por achar que tudo vai ficar bem só porque ele vai dar um soco no Lloyd. Mas Noel deixa claro que não tem volta depois de uma traição dessas. Ele declara que não se trata apenas de pegar eles e bater um papo. No pior dos cenários, Noel está preparado para lutar até a morte. Walter fica chocado, mas Noel só quer que ele se certifique de que consegue derrotar o Lloyd numa briga. Walter está confiante de que pode, desde que tenha o apoio do Noel. Só que ele leva um susto quando percebe que também vai ter que lutar contra Tanya. Noel explica que o Lloyd provavelmente achou que eles não iriam atrás deles, já que não conseguiriam recuperar o dinheiro de qualquer forma. Walter se pergunta se isso significa que eles vão ter que desistir, mas Noel diz que é exatamente o contrário. Noel tem um lema: retribuir amigos e inimigos 1000 vezes mais. Então, Noel manda Walter se equipar, e Walter fica intrigado, se perguntando por que eles foram parar no clube dos orcs. Noel não responde, só chama Walter de completo idiota, mas também de um excelente guerreiro. O ponto de Noel é que cada um tem sua área de expertise, então Walter precisa deixar o planejamento com ele. Ao entrar, Walter fica chocado quando Noel anuncia para todo mundo no clube que seu grupo foi traído. Ele declara que quer que os traidores sejam encontrados e capturados, então oferece uma recompensa de $220 mil. Walter fica se perguntando por que o Noel tinha que contar para todo mundo, mas Noel explica que faz parte do plano dele. Um grupo se prontifica a aceitar a oferta, e Noel garante que vai pagar se eles tiverem sucesso. Ele passa os detalhes, e o Furry com seu grupo saem correndo para caçar os traidores. O clube esvazia rapidamente, com todo mundo querendo pegar o trabalho, e Noel começa a pensar se cometeu algum erro. Nesse momento, um cara se aproxima pedindo para falar com ele, e Noel logo percebe que seu plano funcionou. Acontece que esse cara viu o Lloyd e a Tanya quando estava voltando de um trabalho. Walter exige saber onde eles estão, mas o sujeito se recusa a falar sem receber algum dinheiro primeiro. Noel, sem perder tempo, oferece apenas metade da recompensa, já que o cara claramente não tem capacidade de pegar os traidores sozinho. O sujeito tenta negociar por mais grana, mas Noel não cede nem um centavo e até ameaça ir embora. Ele já analisou o cara e sabe que ele não está em posição de recusar dinheiro fácil. Pressionado, o sujeito cede e conta mais: os traidores estão indo. Noel instrui Walter a esperar no portão com o sujeito e o grupo dele, enquanto Noel tem outros assuntos para resolver primeiro. Mas ele não conta para Walter o que é. Depois de um tempo, Noel está pronto para ir, e Walter se pergunta se Noel realmente consegue derrotar Lloyd e Tanya. Sem hesitar, Noel responde que sim, e que não vai mostrar nenhuma piedade, nem que isso signifique acabar com as vidas deles. Surpreendentemente, Noel explica que ele pensa em tudo, e que já tinha um plano reserva caso fosse traído por algum aliado. Walter fica chocado ao perceber que isso significa que Noel nunca confiou totalmente neles, mesmo sendo amigos próximos. Noel explica que confiar em alguém não significa ter fé cega. Ser crítico sobre em quem confiar é o básico para montar qualquer grupo. Walter está pronto para ir, mas Noel percebe que ele ainda está mole. Walter não está tão comprometido quanto parece, e Noel prevê que o que está prestes a acontecer vai ser muito doloroso para ele. Enquanto isso, vemos os traidores. Lloyd garante a Tanya que Noel não vai atrás deles, pois sabe que não tem como recuperar o dinheiro. Mas eles ficam, é claro, chocados quando Noel aparece bem atrás deles. Os outros saem do esconderijo, e Noel usa seu poder da conversa para impedir os traidores de se mexerem, declarando que esse golpe se chama uivo paralisante. Ele ainda cutuca, dizendo que Lloyd estava sendo descuidado demais. Walter, furioso, exige respostas, mas Noel o acalma e começa a fazer suas próprias perguntas de forma tranquila. Isso leva a conclusões próprias, e Lloyd fica chocado quando Noel deduz que a história do investimento era uma grande mentira. Na verdade, Lloyd estava viciado em apostas, perdeu feio e afundou em dívidas com pessoas suspeitas.
Lloyd começa a se desculpar quando a verdade finalmente vem à tona, mas Walter perde a cabeça e lembra Lloyd que eles arriscaram suas vidas inúmeras vezes por aquele dinheiro. O viciado em apostas rebate e aponta que nenhum deles faz ideia de como é difícil ser o líder. Todos jogam o peso da liderança nas costas dele, mas também querem os privilégios quando lhes convém. Lloyd continua se defendendo, mas Noel logo cala a boca dele. Ele aponta que foi o próprio Lloyd que quis ser o líder desde o começo, então não pode reclamar agora de como é difícil. Noel faz ele pagar pelos erros, e Lloyd implora para que ele pare. Todos ficam horrorizados enquanto Noel continua a espancar Lloyd sem piedade, declarando que ele pode se desculpar depois de levar mais 1000 golpes. Tanya implora para que Noel pare de chutar Lloyd, mas fica apavorada quando Noel, sem piedade, se pergunta se ela quer ser chutada também. Noel não discrimina mulheres, e quando se trata de punição, ele não vai pegar leve. Ele não quer ouvir nenhuma desculpa e usa seu poder da conversa para forçar Tanya a confessar que estava envolvida nas apostas com Lloyd. Ela admite ter usado também o dinheiro do grupo, mas joga toda a culpa em cima do Lloyd. Tanya também é uma viciada em jogos e diz que eles poderiam ter ganhado muito dinheiro se Lloyd a tivesse deixado apostar mais. A habilidade de Noel, chamada confessar, força a pessoa a dizer a verdade, e quando ele libera a mente de Tanya, ela fica furiosa. Ela aponta que é ilegal usar habilidades de controle mental para ganho pessoal, e que Noel poderia ir para a cadeia por isso. Noel concorda que isso geralmente é verdade, mas lembra que Lloyd e Tanya são criminosos que desviaram fundos do grupo. A lei imperial permite o uso de habilidades de controle mental quando é para fazer criminosos confessarem seus crimes. Noel está absolutamente aterrorizante e diz para Tanya que os únicos que vão para a cadeia serão eles. Desvio de fundos é punível com 10 anos de trabalho forçado, então Noel os parabeniza por terem jogado suas vidas fora. O sujeito de antes. O sujeito de antes está pronto para receber o pagamento, mas fica impaciente quando Noel diz para ele esperar. Sem a menor cerimônia, Noel o joga no chão, recusando-se a deixar esse lixo tocá-lo, e manda o coitado sentar e aguardar. O cara não engole o insulto facilmente, mas Noel o silencia com um soco bem no peito. Uma rápida lembrança revela que o vovô de Noel ensinou a técnica de socar as pessoas direto no coração, para paralisá-las temporariamente. Esse golpe permite que até os mais fracos derrubem os lutadores mais fortes. Diferente de outras classes, faladores como Noel não têm como se fortalecer com magia ou bufos, então o vovô lhe ensinou esse movimento para que ele pudesse se defender. Nesse momento, a pessoa que Noel estava esperando finalmente chega, e todos ficam chocados ao ver que é Foshio, o traficante de escravos, líder de uma das maiores máfias da capital, a temida família Lano. Foshio comanda uma subfamília e é conhecido por seu comportamento alegre, mas também por ser cruel de maneira assustadora. Ele é a personificação do Dois Caras, por isso as pessoas o chamam de o Palhaço Louco. Walter percebe que essa é a tal negociação que Noel estava cuidando antes de saírem. Noel sabia que Tanya e Lloyd não teriam nenhuma moeda dos fundos do grupo sobrando, então fez um acordo com Foshio para recuperar o que foi perdido. É aí que Noel decide que vai vender Lloyd e Tanya como escravos. Tanya, claro, se recusa a aceitar essa ideia, então Noel, com aquele sorriso maligno, oferece uma alternativa gentil, entregá-los à polícia militar. A diferença: trabalhar nas minas por 10 anos, onde, segundo Noel, a taxa de sobrevivência é de míseros 2%. Ele ainda solta: ser escravo não parece tão ruim agora, né? Vai que vocês têm sorte e acabam com um mestre bonzinho. Foshio, o traficante, faz sua avaliação e, com um sorriso de espertalhão, oferece apenas 60 mil pelas 2 joias problemáticas. Ele explica que, normalmente, pagaria mais, mas algo grande está prestes a acontecer na capital. Uma certa igreja vai emitir uma ordem obrigando os ricos a cortarem gastos com luxos, e esbanjarem escravos chamaria a atenção da igreja. Noel não fica nada feliz ao perceber que nem a máfia pode desafiar a igreja. Foshio acha que Noel vai aceitar o preço, mas sua cara derrete quando Noel, sem perder a compostura, solta que só venderá o casal por 110 mil. Foshio reclama, e Noel, com seu jeito sagaz, aumenta o valor para 120 mil. Mais protestos. O preço sobe para 150 mil. Agora sim, as verdadeiras cores de Foshio começam a aparecer. Sua voz engrossa e ele começa a ameaçar. Foshio, furioso, ameaça abrir Noel ao meio e alimentar seus órgãos aos porcos. Mas Noel é um gênio da lábia. Ele sugere que, se Foshio pagar os 150 mil, Noel espalhará que, na verdade, Foshio pagou 300 mil pelos dois. Com isso, o valor de mercado deles aumentaria, e Foshio poderia revendê-los por uma fortuna.
Noel argumenta que, sendo jovens e atraentes, Lloyd e Tânia facilmente valeriam 900 mil para os ricos dispostos a pagar. Foxio só precisaria pagar a Noel os 150 mil, e o lucro ficaria todo com ele. Foxio hesita, alertando que, se essa armação fosse descoberta, ambos estariam em perigo. Noel, no entanto, lembra que Foxio vive de negócios arriscados. Foxio, impressionado com a ousadia de Noel, comenta que sempre soube que Noel era inteligente, mas não fazia ideia de que ele era tão louco. Ele até convida Noel para se juntar à sua família mafiosa e oferece um papel de liderança. Noel recusa, mas Foxio acaba concordando em pagar os 150 mil pelos traidores. Antes de selar o acordo, Foxio faz uma ameaça assustadora ao pobre informante para garantir que ele fique de boca fechada. O pagamento é feito, e Noel recebe o valor, mas Tânia, desesperada, implora por misericórdia. Ela tenta tocar o coração de Noel, lembrando de que eram amigos, mas Noel, implacável, a chama de traidora e se despede com frieza. Desesperada, Tânia se volta para Walter, buscando alguma forma de redenção. Tânia, em um ataque de desespero, se vira para Walter, implorando por ajuda. Ela lembra que ele deveria estar apaixonado por ela, mas a frustração toma conta. Em um momento de raiva, ela o insulta, chamando-o de covarde, enquanto levada embora, deixando a situação ainda mais tensa. Com o negócio encerrado, Noel paga ao pobre informante seus 10 mil, que tenta insultá-lo por ser tão cruel. Noel, impassível, responde que ele deveria aprender a controlar suas emoções. O homem o chama de diabo, mas isso não atinge Noel. Em vez disso, ele pretende usar essa notoriedade para se forjar como o mais forte do mundo. Mais tarde, Noel chega ao portão para se despedir de Walter. Eles já haviam conversado antes, pois Walter estava pensando em desistir de ser um CR. Noel garantiu a ele que, embora fosse a pessoa mais idiota que já conheceu, Walter era também um grande guerreiro, o melhor que ele conhecia. Noel desejava que os dois reconstruíssem seu grupo do zero. No entanto, Walter decide abandonar completamente a vida de CR. Noel deixa um presente de despedida para Walter, que fica confuso, tentando entender se Noel tem um coração ou não. Ele se pergunta se Noel sabia que, na verdade, ele era quem Tânia amava. Mas, no fundo, Walter sabe que Noel não está em busca de amor, ele só se importa com força e poder. Walter reflete sobre como o grupo costumava ser feliz, lamentando a queda de sua amizade e a destruição do que construíram juntos. Walter se despede dramaticamente, dizendo adeus ao melhor membro de equipe que já conheceu. A tristeza em sua voz ecoa, refletindo a dor de perder não apenas um aliado, mas um amigo. Após essa despedida emocional, Noel se vê sozinho, imerso em seus pensamentos. Ele percebe que terá que começar tudo de novo, do zero. Enquanto observa o ambiente, seus olhos caem sobre algumas peles de serpente próximas. A expressão de Noel muda instantaneamente. Ele se recorda de que as cobras trocam de pele para crescer e se fortalecer. Essa metáfora ressoa profundamente com ele. Assim como as serpentes, Noel também precisará se reinventar e se fortalecer. Com essa determinação renovada, ele afirma que, a partir de hoje, o Blue Empire renascerá com uma nova identidade. Noel está pronto para enfrentar os desafios que virão, com uma sede insaciável por poder e crescimento. Algum tempo depois, Noel começa a procurar por um novo grupo, na esperança de não ter que vender insetos-lobo. Nosso herói, Wolf, logo aparece apontando o óbvio: talquers não conseguem lutar sozinhos. Ele quer que Noel se junte ao seu grupo. O grupo de Wolf se chama Mordida Relâmpago, e eles até têm bastante potencial como uma equipe iniciante de Rank C. Leissa, uma das membros, manda Wolf parar de encher o saco de Noel, afirmando que ele vai ser rejeitado, assim como todas as garotas fizeram com ele por toda a vida. Mas, para surpresa geral da nação, Noel concorda em se juntar. Só que tem uma condição. E lá vai Wolf se achando o grande negociador, já batendo no peito. Só que, infelizmente para o nosso lobinho peludo, Noel só vai entrar se puder ser o líder. A equipe de Wolf não vê problema nisso. Na verdade, eles até comentam que Noel é bem mais inteligente que o próprio Wolf. Ele até meio que concorda, mas, poxa, dar o controle do grupo que ele começou. A situação estava assim, até que, do nada, uma garota aparece do além e assusta todo mundo. O nome dela é Elma, e ela viu o cartaz que Noel tinha colocado procurando novos membros pro grupo. Noel logo explica que mineiros não podem ser exploradores, mas Elma responde que já é uma adulta de 21 anos, bem crescida, e ainda é 5 anos mais velha que Noel. Os membros da Mordida Relâmpago fazem algumas perguntas básicas para ela, e Elma responde tudo rapidinho, como se fosse uma enciclopédia ambulante.
Mas Noel, claro, vai direto ao ponto e faz perguntas sérias. Ele descobre que Elma é uma exploradora Rank C. Ele logo percebe que ela pode ser útil, porque exploradores conseguem detectar perigo enquanto vasculham os abismos. Curioso, Noel quer saber o motivo de Elma querer ser uma exploradora, mas, para sua surpresa, ela não quer ser uma. A única coisa que interessa para ela é Noel, o neto do famigerado Overdef. Elma nem conhece o Overdef, mas seu avô já lutou contra ele uma vez, e perdeu o braço. Noel pensa que ela veio em busca de vingança, mas, na verdade, ela só queria ver que tipo de explorador ele era. Noel até se desculpa pelo avô ter arrancado um braço do avô dela, mas Elma diz que não é necessário. Ela revela que o nome do avô dela é Alor. Quando o nome é dito, um arrepio percorre a espinha de todos no bar. Isso porque existe uma sociedade secreta chamada Sociedade dos Assassinos, que apaga qualquer um, pelo preço certo. E adivinha quem é o líder? Exatamente, Alor, o lendário assassino. Então, um cara aleatório no bar acusa Elma de estar mentindo e diz para Wolf que ela está no bar errado. Esse é um bar de exploradores, e não de assassinos. No bar, existe uma regra não escrita que diz que você precisa ser de um certo rank para entrar. E, claro, sempre tem aquele cara chato que adora ser o xerife da parada. Ele diz que novatos como Elma não são permitidos ali, e que é tradição dar uma surra em quem quebra as regras. Noel tenta explicar como funciona o rank dos exploradores, mas Elma corta logo e decide: ah, então só preciso espancar o macacão ali para provar que eu pertenço aqui, né? Os outros ficam preocupados com Elma por ter coragem de falar assim com o cara grandalhão, mas Noel, todo confiante, parece estar apostando alto nas habilidades dela. O tal Brutamontes, que atende pelo nome de Logan, tenta atacar Elma. Mas, em um piscar de olhos, ela vira o jogo e desmonta o cara com facilidade. Todo mundo fica de queixo caído. Noel, sem perder tempo, contrata Elma para o seu grupo na hora. Elma, com fome depois da brincadeira, recebe um pãozinho frito de Noel para matar a fome. Enquanto ela mastiga feliz, Noel pensa consigo mesmo: bom, acho que ela é mesmo a neta do Alor. Ele tinha suas dúvidas no início, já que ela dizia ser parente de um assassino lendário, mas, bem, ela acabou de provar isso na prática. Por outro lado, Elma nunca teve dúvidas de que Noel era mesmo neto de Overdef. Ela vê nos olhos dele que ele faria qualquer coisa para vencer. Ela conta que Alor faleceu recentemente, mas sempre avisou a neta para nunca lutar contra Overdef. Elma vinha treinando nas montanhas para se tornar uma assassina, mas ainda não tinha subido para o rank B. Porém, ela diz que já atende a todos os requisitos. Elma tentou entrar na Sociedade dos Assassinos, mas algo deu errado. Em um flashback, vemos que ela ficou decepcionada ao ver que seu oponente no exame era um cara com cara de pamonha. Ofendido, o sujeito quis mostrar para Elma do que um verdadeiro assassino era capaz. Coitado, o cara não teve a menor chance. Elma fez dele gato e sapato, até que ele implorou para que parassem o exame. Elma, impiedosa, declarou que seu avô, Alor, sempre dizia que apenas os fortes sobrevivem na Sociedade dos Assassinos, e os fracos são sacrificados ao deus do submundo. O pobre coitado tentou explicar que isso era coisa do passado e que a sociedade não funcionava mais assim. Mas Elma, claro, não estava nem aí. Ela estava pronta para acabar com o infeliz quando foi interrompida pelo novo líder da sociedade, chamado Sion. Elma foi barrada na porta. Disseram que ela tinha habilidade, mas que não se encaixava no perfil. Afinal, não precisavam de assassinos à moda antiga, já que a sociedade estava seguindo por outro caminho. Antes um grupo secreto, agora eles tinham novos planos. Logo de cara, Noel fica de boca aberta quando Elma revela que a Sociedade dos Assassinos está para se afiliar à coroa. Isso quer dizer que eles vão virar uma organização legítima, com escritórios e tudo mais. E o melhor, em vez de dar cabo de gente por contratos, agora o foco será espionagem. Que plot twist, hein? Elma, com aquela cara de UPS, se lembra que isso era um segredo. Agora Noel está bolando teorias da conspiração, achando que a sociedade vai mandar assassinos atrás dele para calar a boca. Mas Elma, cheia de confiança, diz que vai agir como sua irmãzona e protegê-lo. Noel, rápido no gatilho, corta essa ideia na hora. Irmãzona, onde? Enquanto eles continuam a jornada, Noel começa a dar uma aula de bufos. Ele explica que existem vários tipos. Um dos mais poderosos é o Assault Command, uma habilidade de Talker que pode acabar com uma luta em um golpe só. Mas, claro, tem um porém: se usado na hora errada, dá ruim e feio. Por isso, os buffers têm que estar super atentos a tudo o que está rolando no campo de batalha. A verdadeira função de um buffer é controlar o fluxo da luta, como se fosse um maestro.
Mas tem um detalhe importante: bufers não podem se bufar e, sinceramente, nem foram feitos para lutar. Elma, porém, sabe que Noel é diferente, e ele concorda. É só por isso que ele conseguiu sobreviver até hoje. Finalmente, eles chegam ao destino, e Noel tem uma missão para Elma: capturar um monstro. Ele quer testar suas habilidades e dá logo a tarefa de pegar um coelho assassino. Mas, claro, só depois de ele bufá-la. Elma, toda cheia de si, diz que não precisa de buff nenhum. Noel, com aquele sorrisinho de quem sabe das coisas, diz que ela está subestimando a parada. Ele explica que as pessoas acham que buff só serve para facilitar a vida, mas, na verdade, usar habilidades de buff é uma arte, e uma arte perigosa, se mal usada. Para dar um exemplo, Noel fala sobre uma habilidade de Scout chamada Excel, que dobra a velocidade. E o mais louco, ela pode ser acumulada até 5 vezes. Elma já treinou tanto essa habilidade que, se não tivesse, estaria toda quebrada agora. O mesmo vale para os buffos de Noel. Para usá-los bem, a pessoa precisa treinar bastante até se adaptar. Esse pequeno experimento de Noel é para ver se Elma é capaz de se adaptar. Dependendo dos resultados, eles vão decidir o que fazer daqui para frente. Ele avisa que seus antigos colegas de equipe eram super talentosos, mas até eles precisaram de meses para se acostumar com seus buffos. Mas Elma, sem se preocupar, manda um: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Depois de determinar quantos coelhos assassinos estão na área, Noel finalmente bufa Elma com Battle Voice e Tactician, e o teste começa. Elma fica maravilhada com a energia que sente percorrendo seu corpo. Noel, cheio de si, explica que todos os status dela serão aprimorados enquanto ela seguir suas instruções. O teste é simples. Ela precisa capturar pelo menos um coelho em 10 segundos para passar. Fácil, né? Noel dá a ordem, e Elma, sem perder tempo, acumula a habilidade Excel 5 vezes, e, pá! Ela captura um coelho num piscar de olhos. Toda feliz, Elma mal acredita em como está leve e impressionada com o que um talqueir pode fazer. Noel nem chega a contar até 8 segundos quando, do nada, Elma aparece de volta, com todos os coelhos da área. Sim, ela pegou todos. Noel fica de queixo caído. Essa foi a primeira vez que ela usou o buff dele. Ele sente uma pontada de inveja pelo talento natural de Elma e decide na hora: essa aí não precisa nem de treino, tá pronta para o combate. Eles já estão prontos para a primeira missão, e Elma está empolgadíssima para explorar o abismo, já que nunca esteve lá antes. Mas Noel revela que já aceitou um trabalhinho de uma vila que está com problemas com ladrões. E é aí que ele declara: o primeiro trabalho da nova Blue Beyond será caçar bandidos. Momentos depois, Elma curte sua primeira viagem de carruagem, toda animada. Noel, sempre o professor, diz que a viagem vai ser longa, então ele começa a explicar o trabalho dos Seekers. Eles fazem de tudo: caçam criminosos, capturam monstros e até fazem caçadas ao tesouro. O trabalho que eles estão prestes a fazer é para ajudar uns pobres camponeses, então Noel não espera uma grande recompensa. É mais para testar as habilidades de Elma mesmo. Ela, claro, está louca para provar seu valor, o que faz Noel lembrar dos velhos tempos. Quando chegam no ponto intermediário da jornada, Elma começa a reclamar de dores nas costas por ficar sentada tanto tempo. Agora ela odeia carruagens. Para piorar, quase todas as estalagens estão lotadas. Demora um bom tempo até eles encontrarem um lugar para passar a noite. Elma, com sua inocência de sempre, sugere que eles podem dividir a cama. Noel, todo sem graça, já bate o martelo: ah, não, melhor não. Depois que Noel sai do banho, Elma, boquiaberta, compara a forma física dele a uma besta selvagem não domada. Apesar de todo o elogio, ela também pensa que é uma pena. Não importa o quanto Noel treine, ele nunca vai conseguir superar o talento natural. Se Noel fosse um guerreiro como Overdeath, ele seria o ultimate dos Seekers. Noel, sem paciência para as observações desnecessárias de Elma, manda ela fechar os olhos e, sem pensar 2 vezes, dá um tapão na cabeça dela. Vai tomar um banho e me deixe em paz, ele diz, enquanto tenta ir dormir. Mas, claro, as palavras de Elma não saem da cabeça dele. Ele sabe melhor do que ninguém que nunca vai alcançar o talento natural. A sombra de Overdeath ainda paira sobre ele, mas seu avô sempre acreditou que Noel tinha um talento latente, escondido lá no fundo. Você vai ser o maior Seer de todos os tempos, eram as palavras que Overdeath costumava dizer, e Noel mantém essa promessa firme no coração. Ele só desejava que seu avô ainda estivesse por perto para ver seu progresso. Algum tempo depois, o novo grupo Blue Beyond chega à vila. O chefe da vila quase cai para trás quando Noel explica que seus antigos colegas de equipe o traíram. Então ele vendeu a galera mesmo.
A filha do chefe tá tão tímida que mal consegue sair para dar oi, porque, veja só, ela é fã do Blue Beyond. Noel, todo convencido, acha que ela tá chateada porque o antigo líder não está ali, mas a verdade é que a menina curte mesmo é o Noel. Depois, Noel já parte direto para o trabalho. Tem uns 20 ladrões na área e eles já invadiram várias vilas vizinhas. E não, eles não estão atrás só de dinheiro e bens, estão sequestrando garotas também. O chefe explica onde os bandidos estão escondidos, e Noel solta é tudo que eu precisava saber. O chefe entrega um adiantamento de $20.000, e a variedade de moedas faz Noel perceber que eles tiveram que suar para juntar aquela grana. O chefe ainda promete os 30 mil restantes quando o serviço estiver feito, então Noel já vai direto ao ponto. No caminho, Elma solta que o velho careca estava olhando descaradamente pro decote dela. Ah, os clichês. Logo depois, a filha do chefe aparece correndo atrás deles, torcendo pelo sucesso da missão, e mostra um aparelho que Noel ensinou ela a fazer na última visita dele à vila. Claramente uma fã número 1. Ela sai correndo e promete que a mãe dela vai preparar um banquete para eles. Elma não perde a chance de zoar Noel, dizendo que a menina tá apaixonada por ele. Noel responde na lata, dizendo que Elma tem toda a massa no peito e nada no cérebro. Quando eles finalmente chegam no esconderijo dos ladrões, Noel se pergunta por que diabos o chefe disse que só havia 20 deles. Tem pelo menos o dobro. E não tem como um simples andarilho reunir uma galera tão grande assim. Então Noel reconhece o líder deles, ninguém menos que Gordo, o Lâmina Afiada. A cabeça dele tá valendo uma recompensa de $200.000 e ele é um bandidão de rank B. Elma se garante e diz que consegue acabar com ele sozinha, mas a coisa pode ficar feia se todos os ladrões resolverem pular na briga. Elma fica chocada quando Noel diz que dá conta do resto sozinho. Ele então revela seu plano. Momentos depois, Elma se esconde, e Noel usa sua habilidade de compartilhar pensamentos para que possam se comunicar. Elma se posiciona do lado de fora da tenda do líder e avisa que tá pronta. Noel então prepara o golpe, usa um ataque de stun para deixar os ladrões atordoados, e aí, Noel usa seus poderes de comando para dar a ordem. Elma, acaba com o gordo. Elma, sem perder tempo, ativa sua habilidade Excel no máximo e, em um piscar de olhos, enfia a lâmina direto no peito do gordo. No meio dessa carnificina, Noel já manda a próxima ordem, vai distraindo esses otários até eu entrar na luta. Elma, no entanto, se empolga um pouco mais do que deveria com a brincadeira, e Noel, claro, a chama de louca por estar se divertindo tanto com a matança. Noel já sabia que ela ia acabar se encrencando, mas, para variar, ele já tem um plano na manga. Joga uma granada de flash na cara dos inimigos para deixá-los cegos, e logo em seguida, começa a disparar balas incendiárias, transformando os ladrões em bolas de fogo humanas. Missão dada, missão cumprida. Noel, com toda a calma do mundo, volta para a vila com a cabeça de Gordo nas mãos, já cobrando sua recompensa. Mas o chefe da vila, com aquele jeitão de anfitrião, insiste que ele tem que jantar primeiro. Enquanto isso, a filha do chefe, toda empolgada, diz que quer ser uma CR igual ao Noel. Ele, então, explica todos os passos para realizar esse sonho. A menina, claro, fica desanimada ao saber que vai precisar juntar uma grana pesada só para se inscrever. Mas Noel, sempre o gênio dos atalhos, fala que ela pode trabalhar como aprendiz para ganhar experiência e, de quebra, até ser paga se juntar à associação de aprendizes. Enquanto eles estão nesse papo, o chefe lança um olhar meio suspeito para sua esposa exausta, mas a garota, toda animada, já sonha em fazer parte do Blue Beyond um dia. Noel, do jeito dele, até começa a gostar da ideia de lutar ao lado dela no futuro. A garota nunca esteve tão motivada e promete treinar firme. Aí, claro, o clima é interrompido pelo chefe da vila, que chega todo pomposo com uma garrafa de vinho caríssima. Ele diz que estava guardando o vinho para uma ocasião especial e que o momento é agora, já que sua filha Chelsea está prestes a entrar em uma nova fase da vida. Mas Noel, que é mais esperto que todo mundo junto, sente o cheiro de problema no ar. Ele solta na lata. Seria falta de educação se eu bebesse primeiro, né? Chefe, por que você não toma um gole antes? O chefe hesita, e Noel, sério como nunca, revela que sabe que o vinho está envenenado. O chefe tenta negar, mas Noel já sacou o plano. Ele sabe que o chefe estava tentando matá-los para não precisar pagar o que devia e, pior, que o velho pilantra planejava vender todos os bens deles por um lucro dobrado. O chefe, claro, continua negando tudo, mas Noel começa a desmascarar o chefe da vila, apontando que um cara pão duro o suficiente para mentir sobre a dificuldade do trabalho jamais gastaria $10.000 em vinho. Primeiro ponto, tá na cara. Segundo, o vinho era barato demais, e Noel já tinha sacado pelo cheiro que a garrafa foi aberta há tempos. E, para fechar com chave de ouro,
ele diz que sentiu a hostilidade do chefe no momento em que ele apareceu com o vinho. Elma não perdoa e chama o chefe de idiota, dizendo que o plano nunca funcionaria, já que batedores como ela são resistentes a venenos. O chefe, indignado com as acusações, começa a se defender, mas Noel, sempre calmo, sugere que ele prove sua inocência bebendo o vinho. Nesse momento, o chefe perde a linha e, ao invés de beber, manda eles saírem da vila. Noel, tranquilo, usa sua habilidade de controlar mentes e faz o chefe confessar tudo. A filha do chefe, Chelsea, fica horrorizada quando o pai admite a traição, e Noel não perde tempo. Destrói o olho do velho sem dó. Noel tem uma política muito clara. Traição custa caro, e ele não vai parar só com o olho. Ele ameaça arrancar as orelhas e até a língua do chefe. O velho, claro, implora por perdão, mas Noel não está nem aí. O chefe, desesperado, promete conseguir o dinheiro, mas Noel continua implacável. É aí que o chefe finalmente revela o real problema. Ele está devendo para a família Gambino, e se não pagar a dívida, vai ser ele que vai acabar numa cova. Noel, como sempre, não se abala. Mas Chelsea, a filha, aparece com todo o dinheiro que a família tem, $80 mil. Ela implora para Noel parar de machucar o pai, mas o chefe a chama de estúpida, dizendo que os Gambino vão fazer coisa muito pior se ele não pagar a dívida. Chelsea continua implorando, e Noel, num raro momento de compaixão, ou não, decide que o dinheiro será suficiente, por enquanto. Enquanto ele vai embora, Chelsea grita que agora odeia todos os Seekers. Mais tarde, Elma, sempre a observadora, pergunta se Noel se sente mal por ter decepcionado alguém que o admirava tanto. Mas Noel, o mestre do sangue frio, responde que, se ele tivesse medo de desapontar os outros, já teria se exilado numa ilha deserta faz tempo. Elma, em tom de zoeira, oferece um abraço se Noel quiser chorar, mas ele responde na lata, vai abraçar um cacto, sua sem noção. Nesse momento, surge um dirigível bronzeado, pertencente a um clã regalia de 3 estrelas chamado Goat Dinner. E o que faz esse tal de regalia Rank? Só o imperador sabe. Noel dá um choque em Elma ao afirmar, com toda a confiança do mundo, que em um ano eles vão ter seu próprio regalia. Regalia, para quem não sabe, é o certificado de poder supremo que só 7 clãs no mundo têm. Mas calma, não são todos iguais, hein? Eles são classificados por força e feitos. Temos 4 clãs de 3 estrelas, 2 de 2 estrelas, e apenas um, o topo da nata, com uma estrela só. E adivinha? Esses clãs regalia ainda têm o luxo de ter dirigíveis exclusivos, porque viajar de aviãozinho comercial é coisa de plebeus, né? Cada CR desses clãs é nível mundial, praticamente uma celebridade no ramo. E aí, do nada, rola um flashback mais tenso que final de novela mexicana. É uma confessa que matou o próprio pai, Alor. Esse cara não era qualquer um, não. Ele era conhecido como o Deus da Matança, um apelido super carinhoso, né? Mas coitado, quando a cabeça dele pifou de vez, ele não conseguia mais lutar. Greg, o ouvinte do confessionário, não ficou surpreso, porque, vamos combinar, Alor era um pesadelo ambulante. Ele buscava poder pelo simples prazer de ser mais forte que todo mundo, se tornando o prenúncio da morte por onde passava. E o pior, ele era tão poderoso que só havia uma coisa que ele não conseguia vencer, a própria morte. Quando ele sacou isso, deu tilt no sistema e o cara teve um colapso mental daqueles. Nesse ponto, Greg deixa escapar um segredinho básico. Elma, querida, você não é só a neta do Alor. Surpresa! Você é a filha dele. Isso mesmo, Alor sequestrava mulheres de vilas aleatórias e fazia bebês estilo linha de produção, como se fossem clones Sith. A competição entre os filhos era um torneio de morte, e o prêmio era, parabéns, você puxou o papai na matança. Sawyer, todos os irmãos da Elma bateram as botas nesse reality show macabro, mas ela sobreviveu. E o papai surtado achava que ela era o protótipo perfeito para nunca perder. Elma, claro, ficou bolada quando Greg disse que, mesmo com todo esse talento, ela não podia entrar na sociedade secreta. Ele explicou que, apesar de todo o poder dela, ela seria um perigo para a organização, o que, convenhamos, é um baita elogio velado. Elma, completamente surtada, gritou que nunca teve amigos, nunca se relacionou com ninguém e exigiu sua vida de volta. Mas Greg, sendo o psicólogo da galera, disse que ela não pode viver como quiser, porque, adivinha? O neto de Overdeath está por aí, e ele também é um CR super poderoso. De volta ao presente, Elma tá sorrindo de orelha a orelha, finalmente com um propósito na vida. Ela promete lutar ao lado de Noel até o fim dos tempos. Em uma prisão de segurança máxima, um dos guardas acabou de ser nocauteado no banheiro e o agressor se transforma numa cópia perfeita do guardinha para tomar seu lugar.
O impostor segue até o posto de vigia e, para variar, o parceiro do guarda caído não percebe nadinha. Fingindo ser o novo colega, o impostor puxa papo e pergunta qual prisioneiro estão vigiando, e o parceiro começa a falar dos assassinatos do Eus, aqueles crimes loucos cometidos pelo Puppeteer. E é exatamente esse cara, o Puppeteer, que o impostor estava caçando. Enquanto isso, todas as manhãs, o Nu acorda cedinho para começar seu ritual de treino. 2 voltas ao redor dos muros do castelo com uma tonelada de pedras nas costas. Ele sempre se dá um limite de 2 horas e não importa o que aconteça, o treino nunca falha. Esse regime maluco foi imposto pelo próprio avô, no exato dia em que Nu decidiu que queria se tornar um Seer. Mas, para ele, não tinha caminho fácil. Como ele é um Talker, não tem poder para se fortalecer sozinho, então a única opção é ficar forte do jeito raiz, treinando sem parar. Depois de terminar a rotina, Nu toma seu banho e começa a pensar no que Alma lhe disse dias atrás. Por mais que ele sue, seu corpo nunca vai atingir o nível de poder de quem nasceu com talento. Então, batem a porta. Surpresa! É a própria Alma. Nu abre a porta e deixa ela entrar. Ela até elogia o quarto organizado dele. Eles tinham marcado um encontro, mas Alma chega horas antes do combinado, pegando Nu completamente desprevenido. Alma sorri travessa, feliz por ter chegado antes e visto o físico de outro mundo de Nu. Ela solta: agora eu preciso dar uma palpada. Antes que Nu possa reagir, Alma o empurra para a cama. Embora ela se veja como uma irmãzona, isso não a impede de tentar beijar Nu. Ele tenta se desvencilhar, mas Alma tem a força natural de uma scout. Sem outra opção, ele decide usar sua última arma, a cabeça. Bum! Dá-lhe uma cabeçada. Depois de alguns segundos de choque, Alma percebe que talvez tenha exagerado um pouco, mas ainda acha que Nu não precisava ter dado uma cabeçada nela. No entanto, Nu acredita que foi uma reação perfeitamente justa, já que, afinal, ela que começou a brincadeira. Mesmo assim, Alma não desiste, ela ainda quer um pouco mais de atenção de Nu. Alma agarra o braço de Nu e, com a maior cara de pau, declara que agora estão em um encontro. Nu já está cansado dessas palhaçadas dela, então resolve entrar na brincadeira. Primeiro destino do dia: o Salão da Guilda dos Avaliadores. Os avaliadores são uma classe especial de gnomos, e tudo o que fazem da vida é, basicamente, avaliar coisas. Ao chegarem na tal guilda, enquanto esperam a vez, Nu pergunta para Alma o que ela vai fazer a seguir. Afinal, ela já tem a marca de qualificação no peito, que aparece automaticamente quando alguém está apto para subir de rank. Nu quer saber se ela ainda pretende virar uma assassina. Alma, meio indecisa, pergunta o que ele acha disso, mas ele também não tem certeza. Claro, virar uma assassina ajudaria muito no combate, mas Nu não quer se precipitar, evitando habilidades repetitivas para quando eles recrutarem novos membros. Nesse momento, Alma fica meio enciumada, porque nem sabia que Nu planejava trazer mais gente para a equipe. Nu, então, explica que é um absurdo eles irem pro abismo com apenas 2 membros. Ele só quer que Alma passe na avaliação para entender quais são as habilidades poderosas dela e planejar melhor. Depois da avaliação, Nu e Alma partem para a próxima parada, uma loja de ferreiro, comandada por um anão. Equipamentos de qualidade trazem o verdadeiro potencial de um Seer à tona, então é essencial fazer a manutenção do arsenal regularmente. Nu cumprimenta o ferreiro, com quem parece ter uma ótima relação, e recebe uma saudação de volta. O ferreiro logo percebe Alma e deduz que ela é uma nova integrante do time. Ele começa a avaliar que equipamento seria bom para ela, mas aí, ele se distrai com os atributos frontais da Alma. Depois desse pequeno incidente, Nu leva a Alma para uma loja de livros de habilidades, para que ela possa escolher uns guias úteis. Ele fala com a dona da loja e pede que ela ajude a Alma a escolher habilidades que combinem com ela enquanto ele dá uma saída. Alma pergunta onde ele vai, e Nu explica que a loja só vende livros de habilidades para Souls, então ele precisa ir até outra loja buscar livros de habilidades para Talkers. Antes de sair, Nu se vira e lembra a Alma que o orçamento dela é de no máximo 1 milhão, e, em hipótese alguma, ela deve gastar mais que isso. Alma, com um suspiro, concorda com a regra do Nu. Assim que Alma fica sozinha, ela não perde tempo e compra um ursão de pelúcia gigante. Quando Nu descobre, ele fica furioso, com ela por torrar o dinheiro e consigo mesmo por ter acreditado que ela ia resistir. Mas Alma se defende, dizendo que não desperdiçou tudo. Ela conseguiu um livro de habilidade ótimo chamado Armadura Perfurante, que permite cortar pela metade a defesa dos oponentes. Esse livro custou 800 mil, e ela usou o resto do dinheiro no ursão. Afinal, já que Nu não deixa mais ela abraçá-lo, o ursinho ia quebrar o galho. Para ela,
Essa foi uma ida às compras bastante produtiva. Alma percebe então que Nu não comprou nada para ele mesmo e pergunta por quê. Ele explica que o livro de habilidade que ele queria estava muito acima do orçamento. Era um livro de exorcismo, que permite exterminar monstros mortos-vivos num piscar de olhos, mas o valor? 30 milhões. Nu nem consegue imaginar como pagar isso. No meio dessa conversa, Nu vê alguém passando e diz para Alma começar a comer sem ele. Ele segue o sujeito até um beco, e quando estão a sós, o homem se revela. É Loki, o metamorfo que invadiu a prisão. Nu contratou Loki para investigar o tal marionetista, prisioneiro perigoso, e Loki não decepcionou, entrega o relatório, mas antes pergunta se Nu tem certeza de querer recrutar esse sujeito. Afinal, ele já causou um caos na capital com seus poderes. Mas é exatamente por isso que Nu quer ele no time. Além disso, Nu está convencido de que o marionetista foi incriminado, por isso contratou Loki, para reunir provas de sua inocência. Loki entende o plano, mas ainda acha meio estranho ouvir alguém que já vendeu seus ex-companheiros como escravos agora falar em resgatar um condenado à morte. Nu, com aquele sorriso de quem adora uma contradição, até se orgulha de ser imprevisível assim. Depois de checar o relatório, ele elogia o trabalho de Loki, que se gaba de que, para alguém com sua classe de imitador, infiltrá-lo em qualquer lugar é brincadeira. Nu paga o trabalho, satisfeito com o resultado. Nu paga Loki pelo serviço e pede para ele continuar investigando, mas Loki, todo misterioso, diz que tem um brinde de informação para ele. A novidade: tem uma droga nova rolando por aí, bem mais potente que qualquer coisa no mercado. Só que o efeito colateral é uma fúria incontrolável, e os índices de violência na região já subiram nas alturas. Nu fica imaginando quem seria maluco o suficiente para vender um troço desses, afinal, a família Luciano não deixaria barato, exceto que, surpresa, quem está vendendo é uma subdivisão da própria família Luciano. O território é controlado pelos Gambino, cujo líder, Albert Gambino, é uma peça rara, o tipo de cara que vê o caos como parte do charme local. Enquanto isso, Alma está descontando sua frustração na comida, já que Nu sumiu e a deixou plantada. Só que, nesse meio tempo, um velho amigo dela aparece e a conversa flui bem demais. Já Nu, do outro lado da cidade, passa pelo território dos Gambino e se decepciona com o estado do lugar. O antigo líder dos Gambino era um homem respeitável, até Finoshi o respeitava ele. Mas quando ele morreu, seu filho Albert assumiu o comando, e o território foi pro brejo. Andando pela área, Nu avista um homem sentado à beira da estrada, bem diferente do povo local, então deduz que ele deve ser um imigrante. Porém, pelo jeito, o coitado vai acabar virando um mendigo. Com pena do sujeito, Nu deixa uma moeda para ele. Só que o cara se levanta, pega a moeda e tenta devolvê-la, achando que Nu deixou cair sem querer. E ainda solta: essa área é perigosa demais para uma moça fofa como você. Aí Nu se ofende: por quê? Pera lá, moça. Ele faz questão de virar e deixar bem claro que é um cara, e que jamais pegaria a moeda de volta depois de ser tocada por um mendigo imundo. Ele dá as costas, mas o homem, agora ofendido, tenta segurar o ombro de Nu. O resultado: Nu acerta um chute que lança o cara para trás, como se tivesse levado um coice de cavalo. Ele ainda manda: você não deveria encostar nessas mãos inúteis em mim. Mas, ao ver Nu olhando para ele com aquela arrogância, o mendigo se lembra de alguém que conheceu tempos atrás. O mendigo não deixa barato. Normalmente ele não gosta de brigar por bobagem, mas também não é fraco a ponto de deixar alguém o humilhar. Ele assume uma postura de batalha, e Nu percebe que o cara manja mesmo de espada. Quando o sujeito avança, Nu quase vê a própria vida passar diante dos olhos. Ele consegue se esquivar por pouco, mas o homem não para de atacar, acertando cortes e estocadas com a habilidade de um verdadeiro mestre espadachim. Num momento de pura sorte, ou habilidade, Nu consegue agarrar o braço do cara e o joga contra uma construção próxima. Com uma expressão entre dor e admiração, o homem se levanta e pergunta se Nu é da classe ninja. Nu, sacando que o homem deve vir de uma ilha lá do Extremo Oriente, responde que ele é só um falador. O espadachim fica surpreso. Um falador que luta desse jeito? Impressionado, o homem se prepara para usar todas as suas habilidades. Nu, vendo a aura poderosa do oponente, abre um sorriso largo. Finalmente, alguém forte o bastante para talvez entrar no grupo. Mas, antes que possam se enfrentar a sério, um sujeito baixinho aparece do nada e começa a dar um sermão no espadachim, que ele chama de Koga. O nanico está bravo porque Koga se meteu em uma briga sem sua permissão. Enquanto isso, Alma está numa boa com sua amiga, que fica chocada ao saber que ela ainda não avançou de nível. Alma explica que tem duas opções de evolução, ou vira uma assassina ou uma caçadora.
Mas Nu sugeriu que ela esperasse antes de decidir, o que faz sentido, já que essas duas classes têm papéis bem diferentes. A amiga especula que Nu provavelmente está recrutando um novo membro nesse exato momento. De volta à cena com Nu, o baixinho não dá trégua para Koga, que tenta se explicar mas só ganha um cala-boca, como resposta. Então, ele saca um anel estranho e, antes que Koga perceba, é nocauteado no chão. Nu reconhece o artefato como um anel de subordinação, uma peça rara que obriga quem o usa a obedecer o dono do anel. Claro que uma coisa dessas deveria ser ilegal, mas quem liga, né? Claro, o anel de subordinação é permitido, mas só se for entre um mestre e seu escravo. Após colocar Koga no chão, o Naniko vira para Nu e pergunta por que ele estava brigando com Koga. Só que, para variar, ele também confunde Nu com uma garota e começa a agir estranho. Nu, sem paciência, manda o Naniko voando com um chute certeiro que o atravessa a rua inteira. Atordoado, o sujeito ainda tem a coragem de perguntar por que você fez isso. Nu não perde tempo, saca uma arma e, com ela apontada, avisa que é ele quem faz as perguntas por aqui. Primeiro, Nu quer saber de onde esse Munshin veio, já que ele definitivamente não parece ser um morador local. O homem revela que vem de um lugar distante, ao sul, chamado Terra de Solder. Nu, então, pergunta por que ele fugiu para ela. Visivelmente hesitante, o sujeito acaba cedendo à pressão do revólver e confessa que estava fugindo depois de roubar dinheiro da família Delber, com quem ele trabalhava, organizando um ringue de lutas clandestinas. A família descobriu o desvio de grana e, bom, ele teve que fugir para salvar a própria pele. Chegou a ela por ser território dos Lucianos, onde a família Delber não teria tanto poder para persegui-lo. Ele explica que Koga é um de seus lutadores escravos e que o trouxe para tentar entrar no circuito de lutas subterrâneas de Auria. E, aproveitando a deixa, ele pergunta se Nu está envolvido com esse mundo também, já que precisa de uma referência para se estabelecer. Nu olha para ele com desdém e revela que é um CR. E, caso o sujeito ainda não tenha entendido, ele também é um cara. Chocado, o Naniko fica espantado, não tanto por Nu ser um CR, mas porque um cara com essa cara bonita. A reação exagerada do homem irrita Nu, mas ele logo volta ao ponto principal. Como esse sujeito está fugindo da família Delber, não haveria problema algum se ele fosse eliminado. Afinal, se ele sumir, Nu pode até acabar ficando com Koga de brinde. Com benefícios tão bons assim, a decisão é fácil para Nu. E sem hesitar, ele executa o Naniko. Fim do episódio 5. E se curte o recap do paizão, se inscreve e dá um sorrisito.